Olá, bom dia a todos os presentes, vocês que estão aí nos assistindo também. Estamos hoje com mais uma palestra falando sobre aposentadoria especial, tema tão rico e tão caro a todos nós previdenciaristas e também os que militam também na Justiça do Trabalho e que, muitos de vocês estão agora com um olhar mais aguçado para a Previdência, o que é ótimo, para que nós possamos construir mesmo nesse momento de reformas, um direito com bastante propriedade, com estudo e tudo mais. Rodrigo, agora é com você, meu amigo. Bom dia a todos, Vamos iniciar nossos trabalhos sobre esse tema tão polêmico que é a aposentadoria especial, que eu já trabalho um pouquinho tempo, Digamos assim, uns 10 anos de aposentadoria especial. Mas assim, antes da gente começar sobre esse tema de aposentadoria especial, eu sou obrigado a informar a todos que está chegando o nosso congresso, Dia 19 e 20 de setembro, já está preparadíssimo na Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, na OAB Rio. É um congresso que está sendo feito com bastante carinho, tanto com o direito previdenciário como com o direito do trabalho também. Nós temos desembargadores, temos ministro do STJ, temos os advogados também, Dani está presente no congresso, eu também estou presente no congresso. Temos oficinas. Inicialmente, no dia 19, terão várias oficinas de direito previdenciário e de direito do trabalho. Eu posso chamar a atenção para vocês que Bramante vai estar aqui falando sobre aposentadoria especial, tanto em oficina quanto em palestra. O Rafael Valdriz, que é lá do Sul, que é conhecidíssimo de direito previdenciário, também vai falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição, processo administrativo. O cara que é autoridade nesse assunto, Eu vou falar sobre benefício de prestação continuada, o Loas que está insistindo em manter firme aí como está, Não querendo mudar com a reforma da Previdência. E tem a Jane Bervanja, que vai... A Jane, eu pedi com bastante carinho que ela fizesse uma oficina sobre a aposentadoria híbrida. Porque o Rio de Janeiro e muitas cidades, muitas metrópoles, a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar com a aposentadoria rural. Mas, às vezes, a gente pode usar o tempo rural junto com o urbano para conceder um benefício de aposentadoria, Então, eu pedi, ela aceitou a proposta de falar sobre aposentadoria híbrida, então, tá bem bacana sobre esse assunto. E só falando um pouquinho de trabalho, nós vamos ter aqui o professor Marcos Dias, que é juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro, o professor Fábio Vilela, que é procurador do trabalho. Então, nós estamos dimensionando e pegando profissionais que atuam no direito do trabalho, advogados, temos o professor Leandro Antunes. Então, pegando pessoas que tenham pontos diferentes de atuação e de vivência dentro do direito do trabalho, para que faça a entrega efetivamente de tudo que está acontecendo, toda essa evolução, ou se não pode chamar de evolução, mas de todos os acontecimentos que no direito social, tanto previdenciário quanto no direito do trabalho. E aí, Rodrigo, nós vamos entrar agora um pouquinho na nossa palestra, Antes de adentrar na nossa palestra, e sabendo que nós somos estudiosos do direito social como um todo, eu não posso furtar e deixar de atentar, os que estão aqui presentes e vocês que estão aí em casa, do que está acontecendo, e aí nós estamos trabalhista, que tem influência aqui no nosso tema de hoje, que é o tema previdenciário, aposentadoria especial. Ora, o que é aposentadoria especial? Nada mais é do que tutelar o bem da vida desse trabalhador que ficou exposto na época produtiva e na sua época de aposentação com a compensação, ou seja, com essa entrega de redução de tempo para que ele preserve o seu bem da vida, não é isso? Só que nós estamos tendo algumas outras mudanças na trabalhistas por vir. Nós temos uma PL, que era uma medida provisória, que agora está em formato de PL, a 17 de 2019, é uma outra mini-reforma, e nós temos que dar uma atenção muito grande a ela. Por quê? Dentro do que nós chamamos de fiscalização, meio ambiente do trabalho, essa PL, dentre outras modificações, ela vem dizendo que o termo de ajuste de conduta, o TAC, formalizado pelo Ministério do Trabalho, pela Procuradoria, ele pode, na verdade, não ser tão valorado quanto a possibilidade de um novo TAC a ser pelo Ministério da Economia. Então,
Por quê? Qual o nome dessa PL? É uma PL que tem um viés, um projeto de lei que tem um viés na liberdade econômica. Então, o que está acontecendo hoje no nosso direito social? É esse conflito, aparente conflito social, conflito constitucional, entre a livre iniciativa, que está lá no artigo 170, e o artigo 225, que é a segurança do trabalho, que é a saúde do trabalhador como um todo. Artigo 7º, onde também eu ali vou resguardar o bem da vida do trabalhador. Então, antes de adentrar propriamente na aposentadoria especial, nós temos que ter noção desse aparente conflito, desse conflito existente nas normas, e daí nós vamos ver, na verdade, o Rodrigo vai falar aqui muito bem sobre a evolução da aposentadoria especial, demonstrando para vocês o seguinte: nós estamos tendo, na verdade, estamos recolhendo nossos direitos sociais e nossas garantias. Então, isso é uma conversa introdutória em que o Rodrigo agora vai trazer para a gente um pouquinho do histórico dessa tão querida, né, e valiosa aposentadoria, denominada aposentadoria especial. Vamos iniciar um momento histórico, né? Bom, quando a gente começa a falar sobre a história da Previdência, a gente tem aquele marco central, que é a Lei Eloy Chaves, né? Que surgiu para o marco inicial da nossa Previdência. A gente até brinca que o dia da Previdência é o dia 24 de janeiro, né? Brincando porque é justamente a data da Lei Eloy Chaves. Depois a gente entra para aquela fase dos institutos por categorias profissionais. Vocês lembram? O API, isso, Instituto dos Comerciários, dos Bancários. Então surgiram esses institutos. O lance é que, na verdade, esses institutos, eles eram autônomos em questão de benefícios. Então, cada instituto tinha determinado benefício, cada classe, cada categoria profissional era amparado de forma social por esse instituto, e tinha aqueles institutos ricos e os institutos pobres, né? Em 1960 surgiu a Lei Orgânica da Previdência Social. Qual foi a função da Lei Orgânica da Previdência Social em 1960? Foi uniformizar o tratamento de benefícios de todos esses institutos, tá ok? Então ela surgiu com essa função de uniformizar, e com ela, a Lei 3.807, ela surgiu também a aposentadoria especial. Então, antes de 1960, não há que se falar em tempo especial, nada disso. A aposentadoria, um marco central, foi a Lei 3.807, ou seja, a Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960. A partir daí, surgiram os decretos, né, para regulamentar os agentes nocivos e as categorias profissionais. Por que eu estou falando categoria profissional? Faz um link histórico sobre a Previdência. Eu não falei para vocês que surgiram os institutos? E os institutos protegiam as categorias? Consequentemente, os decretos que vieram a posteriori foram os decretos com proteção de categoria profissional e agentes nocivos, ok? O primeiro decreto foi o decreto 53.831 de 64. Ok? Esse foi o primeiro decreto regulamentando os agentes nocivos e as categorias profissionais. A categoria profissional até 28, marca aí a data, 28/4 de 95, com o surgimento da Lei 9.032 de 95, até essa data, 28/4 de 95, existia uma presunção absoluta por categoria profissional. Aí o pessoal pergunta, mas professor, por que acabou essa presunção? Acabou essa presunção porque bastava você comprovar que era dessa categoria, exercendo atividade, e acabou. Você tinha o direito de presunção de reconhecimento de atividade especial. Eu costumo brincar e falar que, por exemplo, um engenheiro trabalhando em mina, né, em subsolo, e com essa denominação, mesmo que ele nunca tenha adentrado no subsolo, e que só pela função ele já, o que na verdade ocasionava não era isonômico esse tratamento, né? Porque se você dá àquele que perde bem da vida lá
um tratamento igual àquele que só pela dominação nunca adentrou na mina de subsolo, dando um exemplo, então você não tem um tratamento isonômico nesse sentido. E aí vem a evolução, não é isso, Rodrigo? Exatamente. O que acontece é que, de fato, assim, eu brinco muito em sala de aula que eu tenho um amigo que é contador da Petrobras. E ele brinca muito comigo, assim, que ele fala, eu sou petroleiro, sou petroleiro, sou petroleiro. Mas, na verdade, ele não é petroleiro. Apesar dele ter um adicional, né? Todos os funcionários da Petrobras terem esse adicional de periculosidade, né? Isso daí só para não confundir, que tem gente também, o adicional de periculosidade dado pela Petrobras é um fato atípico. Ele é por acordo coletivo. Então, é uma evolução histórica, na verdade, em que nós chamamos periculosidade intramuros, mas isso não tem a ver com a real exposição, tá? É um adicional, intramuros, que quer dizer que mesmo quem não está exposto, está intramuros, ele tem direito, mas isso é um caso bem específico da própria categoria e isso se dá por acordos coletivos, historicamente dizendo. Então, é isso que o Rodrigo está dizendo. Apesar dele ser contador, trabalhar na sede simplesmente da empresa deve ser, ele não está exposto a agente nenhum, não é isso? Isso, exatamente. Então, essa que era a grande discussão. Muita gente se aposentou de forma especial sem realmente exercer atividade. Essa era a grande questão, sem estar exposto, exatamente. E aí teve essa alteração legislativa em 95, na data de 28 de abril de 95. Então, esse é o marco temporal de presunção por categoria profissional. Depois, a gente só tem o reconhecimento, de fato, na sujeição dos agentes, ok? Então, primeiro marco principal, 28 de 4 de 95, Lei 9.032 de 95, acabou com a presunção por categoria profissional, ok? Todo mundo acompanhando? Beleza, uma coisa importante, já que a gente está no momento de reforma, a aposentadoria especial, por incrível que pareça, quando ela surgiu, com a lei orgânica da Previdência Social, a Lei 3.807, quando ela surgiu com a idade mínima. Né? Isso que é interessante. Nós estamos num momento aí de implementação, debate na reforma da Previdência de uma idade mínima para as aposentadorias. E quando ela surgiu, a aposentadoria especial, ela tinha uma idade mínima de 50 anos de idade. Então, a pessoa tinha que ter pelo menos uma idade mínima de 50 anos, mais o tempo de exposição à atividade, que era 25 anos, que é a regra geral, 25 anos, 20 anos e 15 anos, mas tinha a idade mínima. Só em 68, tá? 68 surgiu uma nova lei que retirou essa idade mínima e até os dias de hoje nós não temos uma idade mínima para a aposentadoria especial, mas fixem a ideia. A idade mínima, quando surgiu a lei, a aposentadoria especial é de 50 anos. Hoje, com a reforma da Previdência, a professora Dani vai falar, né, sobre essa questão da PEC e as implementações das idades mínimas na aposentadoria especial, mas a idade pulou de 50 para 60. Tá? Então, assim, tem uma discussão sobre idade, que a Dani vai falar aqui, e sobre também a regra de transição, que é uma regra de transição que não é. Né? Tá lá dizendo regra de transição, mas de fato, na prática, não é uma regra de transição, tá ok? Só para chamar a atenção, antes de eu terminar aqui, para botar o ponto de especial, é importante vocês fixarem os decretos legislativos, isso é muito importante. E, fato importantíssimo, a nossa Constituição atual, a norma atual, ela tutela a aposentadoria especial tanto para agentes nocivos como os agentes perigosos. O artigo 201, ele fala lá bem claramente, agentes nocivos que prejudiquem a saúde e integridade física. A reforma da Previdência está querendo acabar com a integridade física, né? Porque com a integridade física a gente consegue, de forma constitucional, com a nossa Constituição, aplicar para o eletricitário até os dias de hoje. Nós conseguimos aplicar para o vigilante
até os dias de hoje. Claro que a gente tem uma divergência jurisprudencial, né? Na TNU, a gente precisa, na sede de juizados, a gente precisa comprovar que o vigilante anda armado, mas nós temos a jurisprudência do STJ que não discute essa questão de arma, se tem ou não tem arma, né? Então, às vezes, a gente tem que escolher até o caminho. Qual o caminho que a gente vai percorrer para conceder o benefício para o segurado, tá? Mas com a reforma da Previdência está querendo acabar justamente com a questão de periculosidade, né, a penosidade, não tem conceito legislativo sobre isso. Exatamente, até porque a nossa Constituição ela tem como previsão, e aí nós vamos fazer sempre esse link entre trabalho e previdência, porque meio ambiente de trabalho é o que leva à aposentadoria especial, à exposição, e aí a nossa Constituição Federal ela fala em periculosidade, insalubridade, periculosidade e penosidade. A penosidade ela não teve norma para regulamentar o que era uma atividade penosa, né? Coisa que não aconteceu, ato que não aconteceu até os dias de hoje. Por quê? Porque seria mais um adicional de pagamento para o empregador. Isso eu estou falando de adicionais. E isso são espécies de disposição. E aí a reforma que agora tivemos aí a primeira votação na Câmara, não é isso? E por isso que nós estamos aqui para debater esse assunto e a aposentadoria especial, ela tem como previsão, sim, a continuidade de agentes insalubres. Mas a periculosidade, que são os agentes explosivos, né, o vigilante, o eletricitário, ele tem um afastamento dessa previsão. Então, o que acontece? Nós estamos, e aí até a professora Adriana Bramante, que estará aqui no nosso congresso, ela veio falando onde está a categoria que não faz nenhum tipo de manifestação ou qualquer tipo de envolvimento político nesse sentido, porque nós estamos tendo uma regressão, nós estamos regredindo nesse sentido, porque nós estamos tirando um agente, assim, nós lutamos para conseguir, e aí você vê a discussão, como bem o doutor Rodrigo falou aqui, entre vigilante, ser armado ou não armado, não tem uma previsão, na Justiça Federal outra, sem armas. Então, como nós vamos conseguir fazer isso? E levando para o mundo prático, que nossa palestra sempre tem esse viés, nós já temos uma grande dificuldade, mesmo com a legislação atual, em comprovar a exposição em decorrência de preenchimento de PPPs. Ou seja, você já tem uma dificuldade na primazia da realidade no preenchimento de um documento público, que é o perfil profissiográfico, para que você entregue o bem da vida, o melhor benefício a esse trabalhador e hoje beneficiário. Já é o primeiro enfrentamento da sociedade atual, e aí se nós formos parar para pensar o porquê disso, o porquê que não há a existência de um preenchimento de um formulário correto, isso tem fundo meramente tributário, não é por preguiça de preencher campos dentro 15.4, não é preguiça do empregador em realizar isso, nós temos, na verdade, um fundo puramente econômico e nós temos uma reforma previdenciária, eu mostrei para vocês, dei um exemplo de tudo que a trabalhista já passou, nós já estamos vivendo aí com essa reforma, e nós temos outra mini reforma aí, que é essa PL que eu falei para vocês, que a sociedade não está sabendo, que é a 17 de 2019. Então, esse é o momento em que nós temos efetivamente que buscar o conhecimento para que possamos, pelo menos, saber se passar essa reforma previdenciária nos termos que aqui se encontra até hoje, como que nós vamos poder trabalhar. E aí vamos começar da seguinte forma. Existe qual aplicação vai vir a reforma? E aí, como bem o doutor Rodrigo falou, agora vai ter fixação de idade. Ele fez um lastro temporal, histórico aqui, demonstrando que no começo tinha uma idade de 50 anos. E hoje nós temos uma idade, hoje com essa proposta, de 60 anos para 25 anos. Ora, qual a natureza da aposentadoria especial? Não é uma aposentadoria por tempo de contribuição? Como que eu vou pegar essa aposentadoria por tempo de contribuição e transformar ela como necessariamente por uma aposentadoria por idade? Porque se eu tenho que preencher um tempo de idade mínimo, ela se torna uma aposentadoria por idade. Então, qual vai ser a natureza jurídica dessa aposentadoria a partir de então? E aí é bom, Dani, já que você vai falar sobre a PEC, aí, sobre essas idades, eu vou dar um exemplo para vocês. Aliás, 3 exemplos. Vamos lá. Por partes, como dizia o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Vamos lá. A primeira questão, nós temos então, nos dias de hoje, assim, tempo de contribuição, tempo de atividade de 15 anos, 20 e 25. Todo mundo concorda comigo? Perfeito.
15 anos. Quem tem direito à aposentadoria especial de 15 anos? Alguém sabe aí? Alguém chuta? Quem é que tem direito? Oi? Exatamente, o mineiro em frente de produção, né? Ou seja, aquele que trabalha lá na Caverna do Dragão. Eu costumo brincar, de forma didática, para ficar sempre na memória das pessoas. Aquele que está lá na frente de produção diretamente. O mineiro, ele tem direito a 15 anos de atividade para ter a aposentadoria especial. Lembrando, senhores, que a aposentadoria especial é o melhor benefício da Previdência, uma vez que ele tem uma redução de tempo e também não aplica ao fator previdenciário, ok? Nesse ponto, nós temos o mineiro que trabalha há 15 anos. Alguém já teve contato com o mineiro? O mineiro, gente, ele lembra muito o trabalhador rural, né? Ele está sujeito a uma associação de agentes, por isso mesmo que ele tem essa redução drástica do tempo de contribuição, agentes físicos, químicos e biológicos. E aí você tem essa possibilidade do mineiro de 15 anos. Quando você vai uma aposentadoria de 20 anos da aposentadoria especial, quais são as duas únicas hipóteses de 20 anos na aposentadoria especial? Alguém sabe? O amianto, asbestos, né? Aquela pessoa que está sujeita ao agente nocivo asbestos, amianto, e o mineiro que não está trabalhando em subsolo, na frente de produção. Aí está trabalhando na rampa, né? E aí ele não está diretamente ali, ele tem direito a 20 anos. E a regra geral? Qual é a regra geral? Eu apresentei a exceção, o resto é 25 anos. Aí entramos nessa questão da reforma. Imagina um mineiro... Vamos lá, Dani. Vamos já lá aos exemplos da reforma. Primeiro nós vamos falar qual é a legislação e depois a transição, a regra de transição, tá ok? Então vamos lá. Então o Rodrigo colocou quais são os casos dos trabalhadores, os tipos de trabalhadores de 15, 20 e 25 anos. Então esse trabalhador de 25 anos, que corresponde a mais ou menos 90% de toda a mão de obra que trabalha sob a exposição especial, ele vai ter que acumular 25 anos de trabalho, que é o que já existe, e 60 anos de idade. O que isso, na prática, ocasiona? Normalmente, esses trabalhadores são trabalhadores, quem recebe, trabalhadores que concedem aposentadoria especial, que conseguem aposentadoria, ou que estão submetidos à aposentadoria especial, eles dentro da categoria ou dentro daquele nicho, ele tem um salário um pouquinho maior pelos adicionais, correto? E normalmente esse trabalhador, se ele começou a trabalhar muito cedo, com 20 anos, com 45 anos, ele teria o tempo para se aposentar, na regra atual. Mas ele terá que trabalhar aí mais exatamente, 15 anos. Terá que trabalhar mais 15 anos. E certamente... Isso a gente não está nem falando de desemprego, né? Ele vai querer continuar trabalhando sobre a mesma agente. Por quê? Porque o salário dele é compatível com a vida produtiva dele desse tempo. Então, o que acontece nessa circunstância? A integridade física desse trabalhador, a sua saúde, ela vai ser, na verdade, devastada, desprezada nesse sentido. E o que é importante, e aí eu sempre gosto nas palestras e peço licença a vocês, porque nós temos que ter uma visão global. Não adianta só pegar a aposentadoria e pensar como que nós vamos instrumentalizá-la. Tempo rege acta, eu vou pegar antes, vou converter para especial que eu tinha antes dessa, porque outra coisa. Não vai mais, com a reforma, a conversão de especial para comum não vai poder ser realizada mais. Então, períodos posteriores à PEC, né, a reforma da Previdência. Após a reforma também não. Então, para o que nós estamos caminhando? Quase que a inviabilidade de uma aposentadoria especial de fato. Porque, entrando numa conjuntura nacional atual, nós tivemos uma PEC do teto. Não sei se vocês lembram, foi em dezembro de final de 2016, que disse que nós iríamos você ia congelar por 20 anos, dentre outros investimentos, a saúde. Ora, eu vou ter um trabalhador laborando por mais 15 anos no agente especial e não vou ter por 20 anos futuros, a partir de então, nós estamos dizendo,
um investimento maior na saúde. Pelo contrário, nós tivemos um congelamento. Então, nós vamos ter maior número de doentes e menor assistência. E isso, gente, tem tudo. Nós não podemos isolar. Não podemos isolar a circunstância social, porque nós somos operadores do direito e necessitamos, sim, de um bom exame, E como que ele vai buscar isso? E numa massa de maiores pessoas doentes na sociedade. Então, esse é o primeiro cenário. Então, o primeiro cenário são 60 anos de idade para aqueles que estão exercendo atividades de 25 anos. 58 anos de idade, então tem uma redução de 2 anos. Para aqueles que estão em atividades, como bem disse o Rodrigo, aqueles que estão expostos a amianto ou mineiro da rampa, que não é de subsolo, ele terá 20 anos de contribuição e 58 anos de idade. Então, fica vinculado à idade. E aqueles com 15 anos de tempo de aposentadoria, previsto em lei, terá que completar a idade de 55 anos. Então, assim, isso daí vai ser que aquele que começa a trabalhar mais cedo, o trabalhador, que começou a laborar com 30, 40 anos, ainda está mais na vantagem, porque ele não perdeu o bem da vida dele ali naquela atividade. Agora, aquele que começou a trabalhar com 18 anos, e essas categorias, muitas delas vêm de uma ordem técnica, são trabalhadores formados em escolas técnicas, muitos deles, dependendo da atividade, eles saem da escola técnica e entram na atividade. O perfil que nós temos que entender, quem é o perfil dessa sociedade? É aquele que fez escola técnica, muitas das vezes, e vai trabalhar como auxiliar na produção, como técnico de mecânica, como alguma outra atividade, que ali ele está exposto a gente X e Y. O Rodrigo pensou em alguma coisa que eu sei, que eu conheço. Quando a gente conhece, tem um amigo palestrando. Fale, Rodrigo. Não, exatamente essas críticas. Olha só que coisa interessante. Essa reforma, ela está forçando assim, vamos lá. Vamos para a regra de 25 anos, né, 60 anos de idade. Será que o trabalhador vai começar a trabalhar na atividade especial certinho, com 40 anos de idade, vai completar 35 anos e vai completar, ou seja, você trabalhou 25 anos, não esquece sua faculdade, esquece seu diploma, você não pode mais exercer essa atividade. E aí a gente questiona a questão da liberdade, né, do trabalho, que na verdade você está influenciando. Agora, um ponto interessante na reforma, que ela vai falar sobre a regra de transição, mas assim, a aposentadoria especial, como bem disse a professora Adriane, é o benefício que não está tendo proteção, discussão na reforma previdenciária. Né? Nós tivemos aí a proteção das mulheres, as mulheres conseguiram, né, modificar um pouco na reforma, reduzir de 20 para 15 anos o tempo de contribuição. Nós tivemos a manifestação dos ruralistas também, que se manifestaram, mas no caso dos metalúrgicos, né, dos enfermeiros, dos médicos, até o momento nada. E o que acontece? Você vê que uma pessoa que está exercendo uma atividade sujeita a um agente nocivo, né, prejudicial à sua saúde, e por isso mesmo a natureza jurídica da aposentadoria especial é uma forma de compensar o segurado sobre essa sujeição de agentes que prejudiquem a saúde, como diz bem a Maria Helena Carreira Alvim, né, que é, na minha opinião, assim, no conceito da natureza jurídica é a que melhor define, né, sobre a proteção da aposentadoria especial. Mas você também está prejudicando na questão da reforma, numa situação em que você não vai, se você não completar o período de especial até a reforma, você vai ter que fazer obrigatoriamente o quê? Converter o tempo até a reforma. E nisso, normalmente, quando você converte o tempo para pegar uma aposentadoria, o que acontece? Você pega normalmente pessoas mais novas, né? E aí você vai pegar as regras de transição, vamos botar aquela regra de transição, por exemplo, dos 2 anos, que eu costumo chamar de regra da boquinha da garrafa, quando você está quase se aposentando, mas ainda não se aposentou. No cálculo do benefício, você vai ter uma mudança drástica, né? Todo mundo acho que já está sabendo que o cálculo da aposentadoria, todas as aposentadorias, a regra vai ser 20 anos de contribuição com
60%, né? E nesse ponto é engraçado porque na regra de transição a gente vai aplicar o fator previdenciário, por exemplo, que faltavam 2 anos para se aposentar da reforma, com pedágio de 50% do que faltava, né? Então, de fato, vai ficar uma situação muito complicada. A pessoa que não se aposentou na especial, ela vai ser prejudicada de qualquer forma na hora de converter o tempo, ok? E vai aplicar também nessa questão. Observação, porque nós estamos aqui como observadores também, né, de tudo que está ocorrendo. E aí o Rodrigo e eu também fiz uma fala anterior dizendo que da mobilização das categorias. Tá, não tem enfermeiro, não tem algumas categorias que exercem atividade especial. Mas olha só, não podemos dissociar trabalho de previdência. Nós pegamos os sindicatos, quem é contra ou a favor não tem nenhum problema, e desarticulamos eles com a reforma trabalhista. Então, olha só, como que eu vou ter categoria? O Rodrigo falou de uma forma muito própria que as conquistas iniciais dentro do direito social, previdenciário e trabalhista, porque dentro do trabalho, quem milita aqui no direito do trabalho vai ver que tem um capítulo lá só para ferroviário, por exemplo, que era quem escoava toda a produção no país, né? E era uma categoria forte. E, inclusive, foi uma das que tiveram também, inicialmente, os fundos, né, de previdência. E aí, quando nós temos um esvaziamento do movimento, independentemente, gente, eu estou falando agora de fato social, tá? Um esvaziamento dos sindicatos nesse sentido, eu tiro a mobilidade, Rodrigo, para fazer qualquer reivindicação. Porque aí também, como que eu vou ter a categoria representando? Olha, então eu vou passar a aposentadoria, eles não têm força para lutar, eles não vão vir aqui, não vão fazer greve, não vão reivindicar, não vão... Então, isso daí nós não podemos dissociar e por isso que o nosso Congresso, nós estamos primando pelo direito do trabalho, direito previdenciário e para que entregue ao operador de direito todo esse arcabouço do direito social para que nós possamos ter uma visão global. Não em visão isolada, porque isso prejudica muito a nossa atuação enquanto advogado e enquanto críticos do direito. Então, nesse sentido, isso é muito importante. Você colocou isso muito bem, Rodrigo, nesse sentido. Realmente não tem, mas será? Não estou justificando, estou fazendo pensar. Que tudo isso também não corrobora com o momento da reforma trabalhista, com a fragilidade dos trabalhadores perante essa nova legislação e das organizações, que são os sindicatos, nesse sentido. Então, isso daí é um ponto crítico que nós vamos deixar, e aí cada um vai ter esse viés. Então, essa daqui, o que o Rodrigo bem falou, da idade... eu começo a modificar até mesmo a natureza jurídica inicial da própria aposentadoria especial. Porque agora eu tenho que ter uma idade. Então, quem começou a trabalhar mais cedo vai ficar mais tempo exposto e isso daí vai tirar o quê? A isonomia mesmo, né? Você trabalhou 25 anos apenas, só que agora nós temos também uma pontuação. Hoje a aposentadoria especial ela começa com 60%. E não mais na forma que era de 100%. Então, nós temos uma nova... Porque não é só a idade. A forma de cálculo da aposentadoria especial, ela também modifica. Ela agora é de 60%. E acrescendo 2% a cada ano. E lembrando bem que não tem mais aquela exclusão dos 20% dos piores contribuições, né? Então, é o período todo da base de cálculo, nosso PBC, famoso PBC, né? Pega 100%. Então, de cara, só com isso, você já tem um redutor. Concorda comigo? Sim. Se você não está excluindo 20% das piores... Você já tem redução matemática nesse sentido, porque você pega, ao invés de pegar as 180 maiores, você coloca aqueles que você não estava bem empregado. Sim. E, gente, nós temos uma outra circunstância social que também nós vamos ter que verificar. Porque, na mesma forma que na Previdência se aumenta tempo, se exige mais tempo de idade, tempo de contribuição e tudo isso, nós somos um fator da desaceleração da economia quanto à empregabilidade. Então, assim, nós temos que ver futuramente como que isso vai se adequar. Porque... como que eu tenho uma exigência maior, outras formas de cálculo. E aqui o IDS está fazendo, o Rodrigo, encampando isso de uma forma muito própria, de realizar por bloco essa informação a todos vocês, operadores do direito,
do que é aposentadoria especial, aposentadoria por idade, o quanto essa reforma vem mexer, né, nos nossos direitos e na nossa atuação futuramente. Então, uma coisa que nós temos que, e aí foi um grande debate, a aposentadoria ela vai respeitar, não vai ter mais a conversão de tempo, mas quem trabalhou até a edição da nova norma, ele vai ficar garantido isso? Pelo princípio do tempo rege acto, sim. Mas sabe como é que é o Brasil, né? Nem o passado do Brasil é certo. Então, eu costumo dizer assim, temos que ter um pouco de cautela. Claro que a ideia é essa, tempus regit actum, a ideia é essa. Mas eu costumo dizer assim, não temos muita segurança jurídica no nosso país. E aí eu quero ver cenas dos próximos capítulos. Tem aquela coisa assim, eu não quero nem falar isso alto, vai que eles escutem, assim, sabe? Né? Pois porque só se eles Mas estudarem uma outra Constituição, uma outra legislação diferente da nossa, porque é isso, Rodrigo, nós estamos vivendo num momento de insegurança. Eu costumo dizer assim, para impactar de forma bem forte e as pessoas entenderem a questão da mudança de cálculo de um benefício, vamos pegar uma regra básica de cálculo de um benefício da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, na legislação atual, qual é a regra? Nós começamos com 70%, não é isso? Mais 1% a cada 12 contribuições que exceder a carência mínima. Qual é a carência mínima atual da aposentadoria por idade? 180 contribuições. Para ficar didático, vamos falar 15 anos, mas tá certo, é 180 porque carência a gente conta como contribuição. Nesse ponto, vamos lá, então, de cara, numa aposentadoria por idade, para eu cumprir o requisito de 180 contribuições e a idade mínima, que é de 60 para a mulher e 65 para o homem, eu começo com 70% mais os 15 anos, ou seja, eu vou ter quanto? 85% do benefício, ok? Lembrando que o fator previdenciário, ele sempre é aplicado na aposentadoria por idade quando ele favorece. Quando não favorece, não se aplica fator, né? Ok? Diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, temos as regras específicas. Mas então, com 15 anos, eu já tenho 85% e ainda tem mais. Eu descarto 20% das piores contribuições. Esse é o cálculo básico da aposentadoria por idade. Com a reforma, muda tudo. Eu vou ter que contribuir, aí vamos lá, eles reduziram para 15 para a mulher, né? Mas vamos já aquela ideia de que era 20 anos inicialmente. 20 anos para ter direito a 60%. E o que exceder a 20 anos é que vai aumentar 2%, tá? A cada ano de contribuição. Então, isso a gente tem que ter um pouco de cautela e mostrar, eu acho que agora ficou bem nítido para vocês, a mudança de acusação de benefício, de um cálculo de um benefício. Como é os dias de hoje, bem mais favorável, né? E como será com a reforma da Previdência. Porque a fórmula de cálculo, juntamente com a nova legislação, né, a fórmula de cálculo também é a nova legislação, deixa de ser, ela vem ter um redutor, assim, de no mínimo 25% no benefício. O que isso vai impactar na economia, vai impactar em todos, assim, numa vida inteira, na vida do trabalhador, nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho da regra de transição? Fala, essa regra de transição, esqueci até, vamos lá. Essa regra de transição tem que ter bastante atenção, porque você vai verificar que é melhor, é uma regra de transição que não te beneficia em nada, ou seja, não te dá nenhum benefício nesse sentido. Então, vamos lá, 66 pontos somando idade e tempo de contribuição. 86, né? 86 pontos. Isso. É porque eu comecei do de 15. Então, vamos inverso. Vamos Ele lá. quer começar do de 25, vamos ter que começar. 86 pontos, porque começar do mais para menos. Isso. 86 pontos de idade, somando idade e tempo de contribuição, para aqueles com aquela tipo de aposentadoria de 25 anos. Então, 25 anos eu tenho que ter quantos pontos? 86. Ok? E aí o Rodrigo fez uma observação. Faz, Rodrigo, aquela observação bem bacana. Então vamos que você lá. fez. A regra de transição, vamos lá. Se é 86 pontos,
na regra de 25 de tempo de atividade como especial, a minha idade, para cumprir essa regra, né, de cara eu teria que ter quantos anos? 61? 61, perfeito? Qual é a regra definitiva que a gente já falou aqui da aposentadoria dos 25 anos com a reforma? Qual é a idade mínima? 60. Então, como é que uma regra de transição é pior do que a regra definitiva da aposentadoria? Isso, assim, essa soma de pontos, você tem que ter mais idade na regra de transição, que são 61 anos mais 25 para dar 86, do que simplesmente a aposentadoria, a previsão de aposentadoria da nova definitiva da nova lei. E aí eu estou, assim, na verdade, expondo mais ainda, porque nós temos que entender que nós estamos falando com uma aposentadoria que tem como pano de fundo o bem da vida do trabalhador, que é a sua saúde e integridade física. E qual seria a função da regra de transição? Nós temos a proteção constitucional do direito adquirido, certo? Né? Está lá no artigo 5º. E aí, por ser um direito adquirido, cumprindo todos os requisitos para a concessão do benefício, se torna um patrimônio jurídico do segurado, e aí tem essa proteção constitucional. Só que aquela pessoa que está na regra do jogo, e aí nos 45 do segundo tempo está mudando a regra, ela também tem direito a uma proteção, que não é uma proteção como direito adquirido, mas alguma coisa de uma proteção, muitas pessoas chamam, né, eu acho equivocado, falar, ele tem a mera expectativa de direito. Não, ele tem expectativa de direito, não é mera expectativa. Isso é o que justifica a regra de transição. O problema da especial é que essa regra de transição não existe. Sim. Ela tem na norma, mas na prática não funciona. Né? Se você fizer o cálculo, você vai verificar que a regra de transição é pior que a regra definitiva. Eu trouxe um caso aqui depois para falar do Pedro. O que acontece? Olha que coisa interessante. Como é que eu tenho uma regra de transição que é pior que a definitiva? Qual é a proteção social que eu estou tendo nisso? Será que eles não enxergaram que a regra de transição está equivocada? Que está pior que a definitiva? Poxa, a Bramante já falou que já foi no Congresso, já apresentou lá todas as formas técnicas, mas o que está acontecendo ultimamente? Quando você fala sobre proteção social, de classes, de categorias profissionais, fica muito ligado à questão política. Né? Aí você fala, cadê o sindicato metalúrgico? Metalúrgico, PT, vamos falar de PT. E não é bem assim, né? Quando a gente está falando sobre a aposentadoria especial, a gente está falando de uma questão de Estado, não é de governo. Né? É uma questão que não vai ficar atrelada diretamente à posição de um governo que depois vai mudar, isso faz parte da democracia, vai mudando, né? Mas é uma política de Estado. E falando assim, não é a Previdência, nós estamos falando de fundo de saúde. Sim. É muito maior, né? Assim, não muito maior, mas é algo que tem envolvimento muito maior do que simplesmente o pagamento dos proventos, da aposentadoria em si. É algo que tem uma repercussão, uma sociedade adoecida. Então, isso é quem vai pagar essa conta, de uma forma geral. Eu trouxe aqui um exemplo do Pedro. Pedro, com 19 anos, ele começou em 2019, nesse ano. Antes da reforma, Pedro já tinha 19 anos de atividade especial. Então, aquele trabalhador que chegou ao seu escritório, que já possui 19 anos de atividade especial. Se a lei não mudasse, Pedro precisaria de quantos... Ele é um trabalhador de 25 anos de exposição. Ele precisaria de quanto mais tempo? 6 anos. Então, Pedro, que começou com 19, se aposentaria com 43 anos. Então, esse é o primeiro cenário. Vamos agora com a regra de transição. E o Pedro voltou no seu escritório, chegou ano passado, ele esteve lá, você deu esse parecer para ele. Agora ele retornou no seu escritório hoje. E você assistiu essa palestra aqui e você vai falar para o Pedro o que vai acontecer com o dispositivo, segundo o dispositivo da regra de transição. No caso, ao invés de Pedro se aposentar em 2026, ele só vai se aposentar a partir de então em 2041. Ou seja, Pedro vai ter que trabalhar mais 22 anos. Por quê? Porque depois da nova lei da Previdência, usando a regra de transição, ele vai precisar de mais 22 trabalhando sem parar em condições para ter direito à aposentadoria especial.
Não que ele não tenha cumprido os 25, mas ele vai ter que continuar. Pedro não vai querer sair da atividade, ele vai dar graças a Deus de continuar empregando por mais tempo. E ele vai ter que continuar a laborar por muito mais tempo. Então, a exposição desse trabalhador, quando você coloca isso num caso concreto, você vê efetivamente o quanto isso vai impactar na vida desse trabalhador, no seu projeto de vida. Porque, como disse bem o Rodrigo, você tem que ter, para 25 anos de atividade, 86 pontos. E o Pedro, coitado, ele começou a trabalhar muito cedo. Um trabalhador perfil brasileiro. Vai perder a razão de ser da aposentadoria especial. Por que Pedro ficou? Porque Pedro começou a trabalhar muito cedo. E não posso ter conversão de tempo. Complica. A questão aí também, assim, de reflexão sobre a aposentadoria, todo mundo está falando que depois da reforma a aposentadoria especial acabou, né? Parece mesmo, né? Mostrando isso aí. Mas, assim, eu digo, Rodrigo, que ela não acabou, ela perdeu seu fim. O seu fim, exatamente. Ela existe, está lá, mas o fim, a entrega existente dessa aposentadoria... Você imagina um mineiro, gente, trabalhando mais de 15 anos. Como, né? E aí ele vai ter que largar a atividade dele para exercer outra atividade, para esperar completar a idade. É muito confusa. A professora Adriana, ela até comentou isso numa palestra, que ela defende que você não tenha... O mundo ideal da especial é que não tivesse a idade mínima, mas sim um aumento até do tempo de contribuição, né? De passar de 25 para 30, alguma coisa desse tipo. Ou então, uma proximidade com o que eu falei no início da nossa palestra, sobre a idade mínima que tinha no início da aposentadoria especial, sim, que era 50 anos, sim, né? Seria ainda um pouco justificável. A questão dessa idade mínima de 50 anos seria ainda tolerável. Agora... Isso você iria só tolerar aquelas pessoas que se aposentam com 40 e pouquinho, você se tornaria mais razoável. Razoável, né? O que falta um pouco é razoabilidade na questão dessa... Na verdade, gente, o que parece assim, é que quem fez assim, a mudança da questão da aposentadoria especial não sabia nem o que estava fazendo. E aí, Rodrigo, por isso que eu retorno ao nosso início. Esse viés da liberdade econômica está num galope tão intenso que eu vou retirando as garantias, sim, constitucionais, sociais, de saúde, integridade física, tudo isso em nome de uma liberdade econômica voraz. Então esse é o grande problema dentro desse contexto que nós estamos vivendo e desse tema reforma que é tão caro ao trabalhador. Por quê? Assim, o trabalhador que está, e aí voltando para a periculosidade... Eu costumo dizer, quando eu dou aula de direito do trabalho, a diferença entre insalubridade e periculosidade é que a insalubridade é a morte lenta e a periculosidade é a morte instantânea. Explodiu, ele morreu. Então, como que eu vou simplesmente, numa reforma da Previdência, pegar esse item, a periculosidade, e excluir, fingir que não existe? E esse trabalhador? E aí tem um contraponto, né, que nós não vamos aprofundar agora, que vai ter um tema específico, que é do regime próprio. Eu vou ter alguns servidores públicos que trabalham armados, por exemplo, com direito especial, porque para eles teve uma previsão, né? Como agentes penitenciários, policial federal, tudo isso. Em contraponto, o trabalhador seletista, que o vigilante que tinha direito a essa exposição, ele tem isso retirado. Então, na verdade, eu tenho uma troca. Enquanto lá do artigo 40, o trabalhador não tinha legislação que regulamentasse quanto a isso, e aí tinha que entrar com mandado de junção e tudo e tal, e aí eu concedo... Você fere o princípio da isonomia. E aí eu tenho tudo isso, e aí eu cometo quem já tinha garantido esse direito, né? Nós caminhamos numa evolução, o Rodrigo falou muito bem aqui, olha, na TNU você tem essa visão, na Justiça Federal você tem outra, então nós estamos caminhando e de repente é usurpado essa visão. O foco da reforma era tirar os privilégios, hein? O foco era esse, né?
E aí a gente está vendo que está tendo opção de classes aí de novo, né? Sempre, o Brasil sempre, desde os tempos mais primórdios, sempre essa briga entre classes, né? A ideia era essa, a proposta, Paulo Guedes falava, né? Paulo Guedes comentando que era a questão de que tinha muito privilégio entre as classes, né? Tá voltando, né? Tudo de novo a discussão. E esse 60% também, na fórmula de cálculo, e aí você vai adquirindo mais 2% a cada ano. Então, voltando ao assunto anterior, quem mais trabalhar dentro da atividade especial, ele vai conseguir galgar e chegar a uma melhor aposentadoria. Então, acho que quem no passado reclamava do fator previdenciário... Não, o fator era o mínimo dos problemas. Não tem esse caminhamento. Então, assim, é isso, eu acho que... Os efeitos colaterais da reforma, só assim, a título de efeitos colaterais. A ideia da reforma é dificultar o acesso da concessão dos benefícios definitivos às aposentadorias, né? Então vamos pensar num caso aqui, um segurado hoje em dia, ele, na regra atual, ele tem que, no mínimo para se aposentar, cumprir a regra dos 15 anos ou 180 contribuições, mais a idade de 60 e 65 anos. 65 homem, 60 mulher. Caso do rural, tem uma redução de 5 anos, né? E tem que comprovar, na verdade, a atividade rural. Não é isso? Perfeito. Com a reforma, a gente vai começar a ter dificuldade de concessão desses benefícios. Só que as pessoas vão envelhecer. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que vai começar a ter um excesso de busca de benefícios por incapacidade? Porque as pessoas não vão conseguir se aposentar, mas vão requerer benefícios porque vão ficar doentes, vão ficar incapacitadas. E aí nós temos esse pente fino aí que a gente está tendo agora, atualmente, que vai agora ad eterno, né? Eu acho que esse pente fino agora não acaba mais, né? Começou com 2 anos, agora deram uma turbinada nele, vai ser de 6 meses o tempo, né? Então a questão assim, é engraçado que eles estão muito rigorosos na questão do benefício por incapacidade e o que no futuro com essa reforma vai ser a regra, não vai ser a exceção. Né? Vai ser a regra, todo mundo vai optar pelos benefícios por incapacidade. Pode ser até que muita gente vai se aposentar por invalidez, né? Que tem uma mudança de cálculo também na invalidez. A não ser acidentária, que seria 100%, mas se não for, hoje é 100%, não é isso? Com a nova regra da PEC vai ser 60% também, a não ser que seja decorrente de acidente. Agora, o grande problema nisso, e aí quando você fala em incapacidade, você fala em perícia, em vários outros elementos, gastos, hoje nós estamos vivendo um gargalo na Previdência. Nós não temos servidores e não temos efetivamente pessoas para processar esses tipos de benefício. Então, o que vai ser essa construção? Vai ter um maior número, certamente, de benefícios por incapacidade. Isso requer maior atos da autarquia, nesse sentido, e nós não vamos ter efetivamente a prestação acontecendo, porque já não estamos tendo hoje. Então, nesse sentido, eu acho que essa palestra aqui, ela tem um viés também não só de verificar a lei em si, mas contextualizá-la. Eu acho isso muito importante, que nós possamos ser críticos, não só da aplicação, mas do contexto social que vivemos no momento. Porque não adianta uma lei que ela não consegue a sua efetividade, a sua aplicabilidade de fato. Porque, como muito bem eu não tinha visto sobre essa ótica, Rodrigo, o fato de ter uma dificuldade efetiva na aposentadoria especial e consequente adoecimento do trabalhador e aumento dos benefícios por incapacidade, eu tenho um contraponto hoje, por exemplo, uma administração que não supre esses pedidos de forma contendo. E aí nós vamos fazer o quê? Entrar tudo com mandado de segurança? E aí o juiz, por sua vez, fala o seguinte, olha, eu justifico que eu não vou cumprir isso de imediato, né? Porque a autarquia não tem servidor. E aí eu tenho um caso desse específico, em que teve essa justificativa de pedir mais 30 e mais 30 dias. E esse trabalhador que já estava com pedido de benefício, a sentença dele foi deferida com tutela no início do ano. Esse foi um que não teve implementado ainda. E teve um de mandado de segurança que aconteceu isso que eu estou te dizendo, mais tempo na própria sentença mandamental. Então, nesse sentido, é o que nós temos que perseverar, estudarmos e bastante, ter essa visão social, econômica do direito,
né? Não só a visão de ganho isso ou aquilo, mas ter uma visão econômica e efetiva do direito e como nós vamos nos portar, não é isso, doutor Rodrigo, a partir de então? Exatamente, né? Eu estava na palestra semana passada com a questão do INSS digital, a gente estava discutindo sobre o sistema do INSS digital. De fato, para o advogado facilitou só o requerimento no INSS digital, porque a concessão, a análise, tá aquela fila, né, que a gente brinca de nuvem, aquela nuvem negra, a nuvem negra que nunca acaba, né, aquela nuvem. E a grande discussão na palestra é essa, efetivamente, os advogados estavam impetrando o mandado de segurança para análise. E aí teve até um equívoco lá, eu acho que o pessoal não pensou muito, mas falando que estava tendo um pouco de abuso de mandado de segurança. Eu falei, o abuso é o que está acontecendo com o segurado. Na minha opinião, o que está tendo de abuso é com o segurado. Porque o segurado, gente, ele é a parte mais fraca nessa relação. Ele está lá para ser protegido pelo direito social e não está sendo. E aí cabe, claro, o bom advogado, né, porque... Vamos ser sinceros, o advogado que não impetra o mandado de segurança, para que ele é advogado? Né? É a função, é a nossa função. Temos a proteção da nossa Constituição. E ela fala, direito líquido certo, não cumpriu o prazo de 45 dias, tem que impetrar o mandado de segurança e pedir para analisar, pelo menos analisar. Olha só o ponto que nós chegamos. Tendo que impetrar o mandado de segurança, vai falar para o servidor, pelo amor de Deus, servidor, o cara está passando fome, a família dele está sendo destruída, você pode, por favor, analisar o benefício? Eu não estou nem pedindo para conceder, eu quero só que você faça o seu trabalho. E a gente está tendo que entrar com mandado de segurança. Claro que eu sei como é que está a situação, todo mundo sabe, desculpa o desabafo, mas é que às vezes a gente escuta assim, está tendo um abuso de mandado de segurança. Que abuso de mandado de segurança? O abuso é o que está levando à impetração do mandado de segurança, isso que está acontecendo, né? Esse é o abuso de não proteção social. E você falar para um segurado para receber um benefício de um salário mínimo e no judiciário você ficar 1 ou 2 anos discutindo o benefício. E ele vai viver de quê? Vai viver lá da essência do direito social? A família. Né? A família vai proteger, porque o sistema não está protegendo. Né? Então, assim, desculpa o desabafo aí sobre o mandado de segurança. É importante. E às vezes é bom escutar isso, porque você tem hora que você, dentro do seu escritório, eu digo que muitas das vezes a advocacia se torna algo muito isolado. Sim. Porque fica você, o computador, a sentença, a decisão, os livros, e você fala, nossa, quanta injustiça, e eu aqui. E a gente se sente impotente. Então, eu acho, professor Rodrigo, que essa sua fala é muito própria, porque nos enche de falar, não, nós temos que seguir, não acontece só comigo, todos nós estamos sentindo, e aí essa mobilização nossa também a favor e de continuar, isso é muito importante. E assim, eu acho que todas as ponderações mais importantes, Rodrigo, eu acho que nós já fizemos o encaminhamento, né? Tem algo mais que você queira ponderar? Olha, gente, só para terminar, a gente está vivendo um momento nítido no nosso país de restrição aos direitos sociais, né? Está claro isso para todo mundo. O direito trabalhista sofreu uma grande queda, mas eu acho que o direito social ele está sempre em mudança, né? Quando surgiu a lei orgânica, eu estava conversando até com a professora Dani ontem. Quando surgiu a lei orgânica da Previdência Social, ela também não era tão maravilhosa, assim, a pensão também não era concedida. Na verdade, estão voltando as regras da lei orgânica na questão de cálculo de benefício, tudo isso. O que eu acredito mais à frente é que o governo também vai entender que foi muito radical, né? Então, ele vai sentir na pele, né? Um exemplo prático, as pessoas não vão conseguir se aposentar, vão fazer o quê? Vão requerer o quê? BPC. Vai sair da onde esse dinheiro? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Pode reduzir, mas fugir não tem, da proteção social. Então as pessoas vão entrar com muitos benefícios de prestação continuada, tendo até contribuído por bastante tempo para a Previdência. O professor Vitor, aqui, o juiz aqui do Rio de Janeiro, ele até brincou que o INSS vai virar o Instituto Nacional da Assistência Social e não da Previdência Social. Porque, de fato, é o que ele vai mais conceder para os segurados, né? Então, assim, eu acredito, tenho grande esperança, né? E a história sempre mostra, né? Que as coisas vão mudando. É cíclico, né? O direito fundamental. Assim, o meu pesar, e é isso que nós estamos conversando, e só dando aqui uma breve, que o meu pesar é que nós iremos
para reconquistar isso vão, assim, eu acho que muitos e muitos anos. Nós perdemos muito nesse processo. Não estou falando que não tenha que ter, a reforma não é necessária, não é isso. Não é isso. O pano de fundo não é a necessidade ou não, é a forma e como que ela está sendo e em nome de quê. E de que forma, se você for colocar, a reforma trabalhista ela veio para o crescimento econômico, veio para a empregabilidade e isso não aconteceu. De igual forma, para a maior aposta dos investidores de uma reforma da Previdência não será isso que iria... Tomara, né? Não é isso, a gente quer que dê muito certo. Mas o problema é esse contexto ao qual nós estamos vivendo e nós estamos aqui como observadores e como aplicadores também. Nós que levamos todos os conflitos sociais ao judiciário. Eu sempre digo que o melhor juiz da causa, primeiro é o advogado, que é ele que vai verificar, vai ponderar. E nós sofremos muito, isso é fato. Quem escolhe direito social, eu falo sempre aqui que pessoas que gostam de gente. Senão fariam outro tipo do ramo do direito. E, Rodrigo, eu acho que eu estou satisfeita com a minha explanação. Eu também, acho que foi acho bem que foi encaminhamento. Bacana, reflexão. Exatamente. Né? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradeço o IDS pelo convite. Agradeço ao meu amigo, professor Rodrigo Langoni, também pelo convite. Sempre é um prazer dividir com você, né, todas as falas, os momentos de pensamento e sempre em prol aí do direito social. Sempre é um prazer estar ao seu lado. E a todos vocês aqui presentes também. Então, eu vou terminar aqui agradecendo a presença de todos, da minha querida amiga Dani, né? A intimidade é assim, é Dani, não tem jeito. É carinho. Que bom, né? Agradecer a todos e ter uma esperança, eu acho que vai mudar. Vamos ter momentos de grande crise social no Brasil, mas com o tempo eu acho que vai ter reversão disso, né? Acredito, pelo menos temos que ter esperança. E como diz o coach na rádio, né? Vambora voar e seguir em frente que atrás tem gente. Firmeza aí, gente. Muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Até logo.